Boa noite. Ao longo da história, algumas epidemias assolaram a humanidade e forçaram mudanças significativas de hábitos que persistem até hoje. No passado, há pouca informação e uma área científica que dava os primeiros passos acabavam complicando ainda mais o caso. Hoje, mesmo com os avanços, algo semelhante pode se repetir. Assista então à entrevista com a professora da área de microbiologia da UPF, Fabiana Tonial. Boa noite, professora Fabiana. Obrigada por aceitar o nosso convite. Boa noite, Paula. Eu que agradeço o convite de vocês aí para estar esclarecendo algumas coisinhas sobre a epidemia e a pandemia. Bom, a gente sabe que várias pandemias aconteceram ao longo da nossa história. Algumas delas bem impactantes, de grande relevância. Qual é a relação que a gente pode fazer, então, que a gente teve no passado com o que a gente está vivendo na atualidade? Bem, Paula, a pandemia que mais se assemelha, né, em termos de microbiologia, o que a gente está vivendo hoje, foi a gripe espanhola, né, causada por um vírus também, o vírus influenza. Não é o mesmo vírus que a gente tem hoje causando essa pandemia, mas é o que a gente mais próximo tem de registro histórico, né, em relação ao contexto microbiológico do que está acontecendo hoje, tanto de transmissão da doença como a característica do micro-organismo. Tivemos outras grandes pandemias, epidemias, né, como a cólera, né, a praga, causada por bactérias, micro-organismos diferentes, com diferentes formas de transmissão, né? Então, a gente hoje, buscando um resgate histórico para nos auxiliar no que está acontecendo hoje, a gente buscaria mais uma semelhança, a semelhança que a gente tem com a gripe espanhola, né? Que ali em 1918, 1919, causou uma situação muito parecida com o que a gente está vivendo hoje, né? De isolamento, distanciamento de familiares, fechamento de comércio, fechamento de locais de aglomeração, do desespero, né, da população ao saber da doença, ao ficar doente. Então, a gente tem esse resgate. E com isso, algumas coisas, né, a gente pode prever, predizer, buscando esse resgate histórico. Por exemplo, a gripe espanhola, ela não acabou com a humanidade, né? Então a gente pode esperar que esse momento vai passar, né? A gente pode ter essa tranquilidade que esse momento vai passar. O vírus influenza que causou a gripe espanhola, ele ainda circula, né, de uma maneira mutada, de uma maneira diferente, porque é um vírus que tem essa capacidade de mutação muito intensa, muito clara, né? Então, a gente pode prever que o coronavírus vai ter uma continuidade semelhante a essa, né? Ele não vai simplesmente desaparecer de uma hora para outra, né? A vacina vai vir, assim como veio para o influenza, né? Só que a gente tem que esperar que a ciência faça essa evolução gradual, né? Então, a sociedade, a gente está vendo que a sociedade, ela está se modificando em função de tudo isso que a gente viveu e que a gente está vivendo. O que a gente pode, então, esperar desse momento? O que a gente pode ter mais adiante, então, Pro? O que a gente espera, né? A gente espera mudanças em vários níveis populacionais, né? Na comunidade, a gente espera que haja essa mudança de comportamento em relação ao hábito de higiene, né? Que a gente já adquiriu em outras situações, né? Em 2009, aqui em Passo Fundo, a gente teve aí a questão da gripe suína, né? Do H1N1, que já teve toda aquela preocupação com o uso do álcool gel, né? Muitos devem lembrar que faltou álcool gel naquela época também, né? Que foi uma época difícil. Não se compara com o que é hoje, né? Mas a gente já recebeu esses ensinamentos, né?
de higienização de mãos, né, que pelas bases microbiológicas controlam esses processos infecciosos. Então, a gente espera que isso seja reforçado. A gente tem uma geração novinha aí que está em casa, tá reclusa, né, e está constantemente sendo orientada. Eles já têm esse olhar diferente, né, até de contato, de convívio. Então, esse impacto na sociedade vai ser muito grande. E respeito em relação às medidas de gestão, de confiança na gestão, né, isso também também vai ser um ensinamento, né, porque a gente tem que confiar em quem está lá fazendo essa relação de quantos leitos a gente tem no hospital. Isso não é a comunidade que faz, né? A gente depende e a gente precisa confiar no trabalho que os outros estão fazendo, que a parte da gestão administrativa, que a gestão em saúde está fazendo. Então, esse respeito talvez venha, né? Vai ser um impacto aí dessa pandemia na nossa comunidade. A comunidade científica, acadêmica, ela está sofrendo muita pressão, já sofria muita pressão em relação à velocidade de publicação de dados, de resultados, né? E hoje a gente está observando e a gente está sentindo que dados sem uma boa avaliação de um estatístico, né, com todo aquele critério de amostragem, não ajudam na prática, causam mais confusão, né? Até a comunidade científica fica em dúvida, né, de qual protocolo, de qual procedimento deve ser adotado, né, por essa falta de rigor, de qualidade, pela pressa, né? Então, essa ciência mais qualificada, né, eu acho que vai sofrer um impacto. A gente precisa respeitar o tempo da ciência, não apressar, porque não ajuda, né? Gera muita confusão, né? Em termos de comunidade, né? Vai ter muito impacto a questão das tecnologias. Hoje, a gente não tira mais o recurso das vendas online, né? Até de atividades online que a gente criou, isso vai ficar, né? A educação, a gente percebe que as atividades online estão ajudando, né? Mas que a gente precisa muito das aulas presenciais, né? Então, alguma coisa fica, né? Alguma coisa a gente vai agregar, vai ajudar, vai auxiliar, e outras a gente vai resgatar a importância, né? Que é da liberdade que a gente tinha e da questão da necessidade do contato, né, para algumas relações, para a gente trabalhar em comunidade de maneira mais eficaz, né? E veja no próximo bloco. O governador Eduardo Leite atualiza as informações sobre o coronavírus no Rio Grande do Sul. A gente é assim. Quanto mais faz, mais dá conta de fazer. Mais desafios quer encarar. Valoriza cada momento. Agradece a vida e segue na luta. Sem medo de seguir em frente. A gente sabe que não usar o cinto é perigoso, mas acaba se arriscando. Até que um dia você sabe. A gente sabe o que tem que ser feito no trânsito. Basta fazer.
O governador Eduardo Leite atualizou as informações sobre a Covid-19 no Rio Grande do Sul. Um dos destaques ficou por conta da 4ª fase da pesquisa, que estimou o número de gaúchos que tiveram contato com o vírus. Foram feitos mais 4.500 testes no último final de semana. Nós temos a 4ª rodada, portanto, a gente já tinha feito 3 rodadas, né? Na primeira, a gente tinha uma projeção de 5.600 casos no Rio Grande do Sul. Na segunda rodada, chegamos a 15.000 casos de projeção no nosso estado. Na terceira rodada, uma projeção de 24.000 casos. E agora, na 4ª rodada, eu vou deixar o nosso reitor da Universidade Federal de Pelotas apresentar. Eu convido o reitor Pedro Alau a poder fazer a apresentação destes dados para todos nós aqui. Por favor, reitor. 8 foram positivos, 4 deles em Passo Fundo, e isso a gente se preocupa um pouco. A probabilidade de que uma única cidade concentre metade dos testes positivos, por acaso, é nula, praticamente. Então, realmente, Passo Fundo confirma o que já tinha aparecido na terceira fase, e no estudo nacional também apareceu casos aqui em Passo Fundo. Então, essa é a nossa preocupação com os resultados de Passo Fundo especificamente. Em relação à população gaúcha, o percentual estimado é 0,18%, ou seja, um infectado a cada 562 habitantes, e uma estimativa de 20.000 pessoas com anticorpos no Rio Grande do Sul. Porto Alegre, no começo da epidemia, era o foco, foi onde a epidemia começou no Rio Grande do Sul. E todos os indicadores que nós temos, tanto nós pesquisadores quanto o governo do estado, mostram que Porto Alegre tem reagido de forma muito boa à pandemia de coronavírus, e hoje Porto Alegre não dá nem para dizer que é o lugar que tem mais casos de coronavírus no estado. Nós temos, de fato, observado nas últimas semanas no Rio Grande do Sul uma estabilidade nas internações hospitalares, que sugere efetivamente uma estabilidade de quadro de contágio no estado do Rio Grande do Sul. Só para dar uma informação assim precisa, né? Acabei de acessar o sistema aqui, no dia 9 de maio, nós tínhamos 220 pacientes internados suspeitos ou confirmados para a Covid no estado do Rio Grande do Sul, segundo os hospitais que estão lançando esses dados no sistema. 220 pacientes suspeitos ou Covid. No dia 26 de maio, ontem, eram 225, né? Ou seja, veja, lá do início do mês para cá, nós temos praticamente o mesmo número de pacientes internados. Claro que oscila, né, nos dados, uns dias mais, uns dias menos, né, mas eu peguei, a gente vê no gráfico isso de forma muito clara, uma estabilidade, que confirma o que a pesquisa está dizendo. Na verdade, um número confirma o outro, né? A pesquisa confirma o que a gente está observando, o que a gente está observando, na realidade, confirma o que a pesquisa está dizendo de estabilidade. E a gente já conseguiu testar, então, 52 familiares das pessoas que testaram positivo. Então, entre esses familiares, 27% testaram positivo, 73% testaram negativo. Ou seja, enquanto a população em geral, 0,2% das pessoas tem coronavírus, claro que quando alguma pessoa da casa tem, o risco de que outro morador da casa tenha é de 27%. A gente apresenta os sintomas apresentados por essas 26 pessoas que ao longo das 4 fases testaram positivo. Claro que várias delas não apresentam nenhum sintoma, mas dentre os sintomas, o mais frequente é tosse. Então, 1 de cada 4 casos de coronavírus arredondando apresenta tosse. 1 de cada 6 casos de coronavírus no Rio Grande do Sul apresenta dor de garganta ou diarreia. Então, esses são os sintomas mais relatados pelos entrevistados, lembrando que pode ser que uma mesma pessoa apresente 2 ou mais desses sintomas. Por último, esse é o dado que acaba piorando, mas essa piora ela está relacionada com a melhora nas estatísticas, né? Então, a letalidade estimada do coronavírus hoje, pelas estatísticas oficiais, seria de 3%. Em todas as fases ela tem sido entre 3% e 4%. E agora, quando ela é baseada no número de casos estimado pela pesquisa, então a letalidade é estimada em mais ou menos 1%. Ou seja,
de cada 100 pessoas infectadas pelo coronavírus no estado, uma delas acaba indo a óbito. Essa é a informação que a gente tem mais atualizada agora com a quarta fase da pesquisa concluída. E o Executivo Gaúcho também anunciou um plano de retomada das aulas no Rio Grande do Sul. Prevêem o percentual máximo de alunos presentes simultaneamente no ambiente, que varia conforme a bandeira de cada região, devendo respeitar o número limite de pessoas determinado pelo teto de ocupação. E, de outro lado, os protocolos como, por exemplo, o número máximo permitido de pessoas presentes simultaneamente no interior de uma mesma sala ou ambiente, observado o distanciamento mínimo de 1,5 metro entre pessoas com máscara e 2 metros entre as pessoas sem máscaras, né? Aí, exemplo, o refeitório. Neste momento, neste dia 27 de maio, nós estamos aqui anunciando a etapa 1 e a etapa 2. Nós estamos projetando 5 etapas de retorno. Neste momento, nós temos 2 etapas confirmadas com a publicação dessa decisão através das regulamentações até o final desta semana, no dia 29 de maio, e a retomada de atividades dessas etapas, projetadas para o 1º de junho e para o dia 15 de junho. Depois, nós projetamos, isso é projeção, de junho poder tratar das demais, da etapa 3, com retomada prevista para julho, no dia 1º de julho projetarmos aí a retomada das atividades que acontecerão em agosto e no dia 3 de agosto projetar o que retorna em setembro. A primeira etapa é o ensino remoto para todos os níveis da rede pública e também o ensino remoto na rede privada, né? Claro que o Estado aqui, ele é, além de regulador, ele é regulado. A gente também atua, né, em relação à educação com a nossa rede estadual de ensino. E o que a gente tem nessa primeira etapa é, a próxima segunda-feira, o retorno à educação da rede pública estadual e com ensino remoto, com o uso da tecnologia e disponibilização de materiais para os pais ou responsáveis com dificuldade de acesso via internet. Na etapa 2, né, aquela que nós estamos anunciando hoje também, que tem previsto início para 15 de junho, nós estamos aqui permitindo atividades no ensino superior, nas pós-graduações, no ensino técnico subsequente, restrito às atividades práticas de ensino essenciais para a conclusão de curso, para pesquisa, para estágio curricular obrigatório e para atividades em laboratórios, né? Há uma previsão de retorno de 41 mil alunos nesta etapa. Os cursos livres também, profissionalizantes, idiomas, artes e similares, também serão permitidos o retorno. E se prevê aqui a possibilidade de retorno de 100 mil alunos. Nós trabalhamos com esses 4 cenários possíveis aqui. Um deles envolve prioritariamente o retorno do ensino infantil, no outro o ensino infantil junto com o ensino fundamental anos iniciais, outro prioriza o retorno do ensino médio e do médio técnico e do ensino médio jovens e adultos, e em outro cenário nós associamos o retorno do ensino de educação e na outra ponta o ensino médio no estado. E estas foram as informações do Jornal da Câmara de hoje. Uma ótima noite e até a nossa próxima edição.